Os dragões, conhecidos pela tribo dos hooligans cabeludos, são agrupados em uma das 7 classes baseadas em suas características e habilidades. As 7 classes são Brasa, Bonder, Pavor, Rastreadora, Shaper, Marinha, Mistério e Relâmpago. Como mencionado no curto exclusivo Livro dos Dragões e em Somos uma Família, parte 2, o tataravô de Bocão Bork foi o primeiro a categorizar os dragões em classes diferentes. Nota: os dragões listados aqui que possuem a palavra presumo ao lado de seu nome não foram classificados. Oficialmente, os nomes estão listados em ordem alfabética. Classe Brasa. Os dragões da classe Brasa são cuspidores de fogo impetuosos. Esta classe inclui dragões que podem colocar fogo nos mesmos, como na maioria das espécies de dragões menores. Quando um dragão de classe Brasa começa a perder seu fogo, é um sinal de que ele está morto, apesar de que suas chamas podem ser acesas pelo veneno de uma verme da morte, rainha, ou pelo seu favorito de gel de pesadelo monstruoso. As espécies de dragão incluídas são dragão espinho, cauda flamejante, pesadelo monstruoso, roncador, terror terrível, tufão merengue, largata de fogo, morte rubra, âncora, lanterna. São dragões que nem todos a gente sabe que são da classe Brasa. O terror terrível não assemelha muito, já que ele é meio pequeno. Tufão merengue sim, âncora lanterna não sei qual que é. Existem os classe rochas, Bonder. Os dragões da classe rocha, ou mais conhecidos como classe Bonder, são robustos e estão ligados à terra. Eles podem comer pedras e, apesar de terem essas asas pequenas em relação ao corpo, são capazes de voar tão rápido e tão alto quanto a maioria dos dragões. Dente afiado esmaga rocha, morte rubra, eruptidão, grito da morte, gronk, ou morte murmurante, surra solos, terremotos catastrófico, sentinela e bafo quente. Classe Pavor. A classe Rastreadora ou Pavor é uma nova classe em Dragões Corrida até o Limite. Zíper arrepiante, arma acilada, dramilhão, asa de sombra, chifre estrondoso, arapuca, chifre roncador, rebentador de areia. Classe Afiado. Os dragões da classe Afiado, ou mais conhecidos como classe Sharp, são convencidos, vaidosos, orgulhosos e todos eles possuem partes afiadas no corpo. As espécies de dragão incluídas são chicote cortante, corta-tempestade, dente de serra, derviche, espinhoso, ferrão veloz, marcha drago, nada mortal, ataque triplo. Classe Marinha. Os dragões da classe Marinha vivem no oceano ou perto dele, e ao contrário de muitos dragões, eles não cospem fogo, mas seus ataques à distância, e apesar de muito poucos conseguirem, eles raramente o usam. Os dragões nessa classe são geralmente maiores que os das outras classes. Soluço também disse que um dragão da classe Marinha
não poderia ficar fora da água por muito tempo, mas isso é falso. Para alguns desses dragões aquáticos, as espécies de dragões incluídas são... Isso aqui está numa wiki, mas não é falso se alguns dragões isso ainda funciona, então revise isso. As espécies de dragões incluídas são estripador, submarino, terror dos mares, escalderrível, espectro da areia, mandíbula chocante, planador das marés, fogo de bala, tambor trovão, Wind Waker, corta-chuva, classe mistério, classe relâmpago, classe mistério. Pouco se sabe sobre os dragões da classe mistério, devido ao quão furtivos e sorrateiros eles são. Os dragões dessa classe são geralmente mais temidos que aqueles que em outras classes de dragão. As espécies de dragão incluídas são armadura asa, asa eterna, canção da morte, fumaça fumegante, gob sucker, invasor de cavernas, ladrão de espadas, morte doce, pesadelo voador, quebra-ossos, fantasma da neve, terror noturno, transformada, classe relâmpago. Os dragões da classe relâmpago são distinguidos pela velocidade incrível, mandíbula forte e extrema inteligência, assim como alta precisão, ataques poderosos e uma habilidade única que permite que naveguem em seus habitats atmosfera respectivos dos dragões. Nessa classe são alguns dos dragões mais raros, alguns ameaçados de extinção. Fúria da Noite, por exemplo. Eles também são os mais difíceis de treinar, porém os mais leais, quando treinados, também estão entre os dragões mais poderosos. As espécies de dragão, incluída o fantasma de areia, fúria da noite, fúria da luz, espectro da areia, uivo de lã, estridente, classe desconhecida. Os dragões de classe desconhecida são descobertos durante as séries e filmes, e agora lançará uma nova série de dragões onde poderemos descobrir mais sobre esse universo. Dragões ainda quase sem informações, os conhecidos até agora. Dragões ainda quase sem informações. Os conhecidos até agora, a besta implacável, observação. A besta implacável é de todas as classes. Observação. A besta implacável é de todas as classes, por ser o rei dos dragões. Asa eterna, morte rubra, grito da morte, morte púrpura e Bufalord. Bufalord é realmente um dragão pouco conhecido, mas esse será o vídeo só. Vou ter que editar agora colocando umas imagens, sei lá não, né? Eu sei. Mas por hoje é só isso. Tchau, falou. Então o vídeo foi isso.